Situações boas da nossa infância determinam as nossas escolhas, mas situações ruins também determinam e nos atrapalham. O segundo evento que eu quero te contar é quando a minha filha, anos depois, com 32 anos eu tive minha filha, eu já estava então com 37, ela tinha 5 anos e ela teve uma doença grave. Na verdade, ela teve uma pneumonia e essa pneumonia se agravou muito, inclusive por questões de diagnósticos errados, mas enfim. E minha filha agravou muito essa pneumonia e ela foi internada a priori com uma pneumonia. Essa pneumonia foi se agravando e ela teve uma sepsemia. O pulmão dela se rompeu e o líquido infeccioso se misturou entre as vísceras e ela teve uma sepsemia no corpo inteiro. Então, com apenas 5 anos, ela estava numa UTI com uma chance muito pequena de sobreviver. Ali eu fico vendo, isso foi no ano de 2013, o quanto a psicanálise foi determinante para que eu não sucumbisse. Eu quero te convidar, você que é mãe, a pensar sobre isso. Você tem um filho de 5 anos morrendo em cima de uma cama. Você tem uma dor de alma, você tem uma espada lancinante, você tem algo que te corta por dentro. Você está morrendo, você está sofrendo, você já não sabe mais o que fazer. Mas você precisa ser forte, porque você tem uma criança que depende unicamente, exclusivamente do seu olhar para sobreviver. Na verdade, a Bia tinha de 6 para 7 anos nessa época. Ela dependia única e exclusivamente do meu olhar para sobreviver. Ali, se não fossem os meus conhecimentos, o meu estudo de psicanálise, eu teria sucumbido. Eu lembro que todas as manhãs, quando eu ia para a UTI, receber aquele relatório de como ela tinha passado a noite, inclusive podia receber um relatório que ela teria vindo a óbito à noite. Eu antes fazia todo o meu ritual de autoconhecimento, de meditação, de respiração, para que eu fosse para ela o que ela precisava que eu fosse. Numa manhã eu cheguei na UTI e o médico me disse: mãe, hoje nós vamos precisar passar um dreno no pulmão da Bia. Falei: tudo bem, doutor, você quer que eu autorize? Ele falou: é mais do que você autorizar. Eu preciso te explicar o procedimento. Falei: pois não. Imagine a força visceral que eu precisei ter. Ele falou: mãe, infelizmente ela não tem padrão respiratório para anestesiar. Se eu anestesiá-la, ela vai ter uma parada respiratória, porque o pulmão dela já está muito fraco. Então ela não suporta anestesia. Falei: como que vai ser isso, doutor? Ele falou: infelizmente, sem anestesia. Falei: como será o procedimento? Mãe, eu vou cortar um corte de mais ou menos 4 centímetros entre as costelas dela, vou entrar com uma espátula, vou afastar as costelas e vou passar um dreno, perfurar a pleura e chegar até o pulmão, para que drene todo o líquido que está no pulmão dela. Eu falei: doutor, esse processo é doloroso? Ele falou: muito. Por isso eu estou te informando, porque nós iremos amarrá-la e talvez você chegue na UTI e ela esteja amarrada. Eu não quero que você se assuste. Eu falei: doutor, deixa eu te falar um negócio. O senhor não vai precisar amarrá-la. Eu só quero te pedir uma chance. E ele disse: o que é? Eu falei: deixa eu participar do procedimento e ficar na cama do lado dela. O senhor não precisa amarrar. Se eu estiver do lado dela, ela não vai se mexer, ela vai suportar. Ela só precisa de segurar na minha mão e olhar nos meus olhos. Ela vai dar conta. Não amarra ela, por favor. Ele disse: mãe, não é que ela não vai dar conta, eu acho que você não vai dar conta. Ali é onde a gente percebe que a gente construiu uma vida inteira e que tudo aquilo que a gente estuda não serve só para o outro, mas serve especialmente para a gente mesmo. Ali eu busquei nos meus princípios e nos meus estudos o meu conceito mais profundo de mãe. Tem um psicanalista, Donald Winnicott, que ele fala sobre mãe suficientemente boa. E ele traz as características dessa mãe. E ele diz que a mãe suficientemente boa é principalmente a mãe que traz em si a visceralidade. É a mãe que se parece com um bicho, com uma leoa, e que, se preciso for, dá a vida em defesa da sua própria cria. É essa mãe que eu encarnei naquele dia. Eu segurei na mãozinha dela dentro daquela UTI, contei para ela tudo o que ia acontecer, porque eu nunca menti para ela, e disse: minha filha, nós precisamos suportar isso juntas. Ela disse: mamãe, você vai ficar aqui? Eu falei: vou. Você vai segurar na minha mão e olhar nos meus olhos? Eu falei: vou. Ela falou: então nós vamos conseguir. Eu falei: então nós vamos conseguir.
E o médico passava o bisturi e as lágrimas desciam dos olhos dela e dos meus olhos. Mas eu tinha dentro de mim que eu precisava ser uma mãe suficientemente boa, porque ali não estava em jogo os meus sentimentos, mas estava em jogo a chance da minha filha sobreviver àquilo tudo. Estou aqui para te dizer que psicanálise não é apenas teoria, é vida, é verbo que se torna carne, é estudo que se torna vida na sua vida e que te transforma e que te faz um ser humano melhor. O terceiro evento que eu quero te contar, e o último nessa nossa experiência terapêutica, talvez agora você esteja em lágrimas como eu, e isso talvez seja um indicativo de que talvez você precise se entender mais as pessoas que estão ao seu redor, entender mais os seus filhos, o seu esposo, a sua vida, os seus propósitos, você mesmo. O terceiro caso que eu quero te contar é que alguns anos atrás o meu casamento entrou em crise, como talvez o seu tenha entrado em algum momento, ou como talvez o seu esteja em crise. E a crise não era com o meu casamento, a crise era comigo. E a primeira coisa que eu precisei fazer foi ser honesta e entender que a crise não era com o casamento, que a crise era comigo. Eu precisei fazer uma autoleitura, um autoconhecimento e uma autoterapia. Eu precisei passar os meus conceitos pelo tradutor de alma, por essa psicanálise que é tão linda e que desvenda tudo que existe dentro de nós. Eu tive que ser honesta comigo mesma e olhar para dentro de mim, para as minhas questões e para as minhas escolhas e entender tudo o que estava acontecendo dentro de mim. E se eu queria reconstruir, restaurar o meu casamento ou se definitivamente aquela relação não me fazia mais feliz. Talvez alguma dessas histórias tenha mexido com você. Talvez você esteja vivendo situações parecidas. Sabe por que eu te contei isso tudo? E sabe por que eu me expus tanto? Porque eu só me exponho para os meus amigos? Mas você sabe por que eu resolvi ficar nua diante de você? Porque talvez alguma dessas palavras possa ter tocado o seu coração. Porque talvez alguma dessas palavras faça diferença para você. O que você vai fazer com a psicanálise, de verdade, eu não estou muito preocupada. Eu te garanto que ela vai gerar uma transformação na sua vida, na sua família, nos seus relacionamentos e o que você quiser fazer com essa arma tão poderosa, mas ao mesmo tempo tão sutil, ao mesmo tempo tão bondosa e que transforma a nossa vida de dentro para fora. André, o que você acha mais bonito em psicanálise? O que eu acho mais bonito da psicanálise, primeiro é que ela é muito honesta. Por isso não existe curso de graduação, existe curso de formação. Você já parou para pensar na palavra formação? Formar-se. Imagine um bolo que está no liquidificador. Eu coloco ele no formato da forma de coração, para que ele entre em formação e no final ele saia no formato de um coração. O bolo se transforma. Transformação. Psicanálise não tem graduação, tem formação, porque primeiro você precisa ser transformado para depois ousar transformar outros. Mais do que ousar, você vai estar pronto, porque você vai ter experimentado. Só indica o refrigerante cola X ou Y quem bebeu e teve uma excelente experiência. É muito mais assertivo a fala de quem experimentou do que a fala do melhor marqueteiro do mundo. Sabe por que a psicanálise é efetiva com os pacientes e transformadora com os pacientes? Porque primeiro ela vai te transformar. E isso nenhum outro curso vai te dar. Isso só apenas a psicanálise, na sua simplicidade, humildade e honestidade, ética e conceitual, pode trazer para você. Agora eu já falei muito de mim. Agora eu quero ouvir um pouco de você. Eu gostaria de te fazer algumas perguntas, já que estamos num ambiente quase terapêutico. Será que tudo que acontece na sua vida é realmente só responsabilidade do outro? Será que o seu sucesso profissional e financeiro não está embasado em decisões que você toma e decisões que você covardemente
Não toma. Os seus relacionamentos, como estão? Estão bem? Você se considera um bom pai? Um modelo de pai? Um modelo de mãe? Se a sua filha olhasse para você, ela teria vontade de ser mãe? Se o seu filho olhasse para você, ele teria vontade de se casar e de ter uma esposa, baseado na mãe e na esposa que você é? Sua vida profissional. Você vive reclamando que não aconteceu, que não foi, que não ganhou, que não te apoiaram. Mas será que a responsabilidade é só do outro de verdade? Será que você não podia ter atuado como protagonista e não apenas como coadjuvante nesse teatro da sua vida profissional? E falando nisso, você se sente jovem demais para tomar decisões ou velho demais para mudar, para começar uma nova etapa, para começar uma nova profissão? Falando das suas emoções, você está feliz? Se você olhar para a sua vida hoje e desse uma nota de 0 a 10 para a sua felicidade, qual seria a nota? Aliás, eu vou aprofundar um pouco na pergunta. O que é felicidade? Porque tem gente que está aqui e não sabe nem o que é felicidade. E emocionalmente, mentalmente, como você está? Você tem alguma doença? Você passa por depressão? Vive crises de ansiedade? Qual que é o seu papel nisso? Você quer resolver magicamente? Você quer resolver com fórmulas prontas? Você quer terceirizar para o profissional de saúde mental a solução? Ou você quer ser parte da solução? Como que você se posiciona diante da vida? Você é a vítima ou você é aquele que faz? Você é a pessoa que corre atrás dos seus propósitos? Você é aquele que gera transformação? Você é aquele que influencia ou você é aquele que é influenciado? Se você estivesse aqui hoje e você entrasse pela porta do meu consultório e você deitasse no meu divã, a minha primeira pergunta para você seria: conte-me sobre você, numa narrativa que seja sua. Me conte quem é você, sobre a sua narrativa. O que você contaria? Sobre o seu trabalho? Isso não é você, isso é a sua profissão. Sobre as pessoas que te rodeiam? Isso também não é você, isso são seus relacionamentos. Sobre as suas doenças? Isso também não é você, isso é o seu diagnóstico. Quem é você? Qual a sua narrativa e a sua descrição sobre você mesmo?